Nossas boas-vindas a você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo app, pela TV Cabo e pelo YouTube. Hoje damos início a uma nova trajetória. Hoje iniciamos uma jornada pela cultura de um povo, de uma gente, dessa gente, nossa gente, essa gente grapiúna. Nosso programa de entrevistas colocará em foco aspectos constituintes da identidade desse nosso povo, dessa nossa região, em suas diversas dimensões. Da economia à espiritualidade, da política às artes, versaremos e conversaremos sobre os mais variados temas com o mais variado público. Tudo isso para pôr em enlevo essa gente grapiúna. Para começarmos a nossa caminhada, nós vamos abrir aqui o trabalho com um momento literário, com um jovem talentoso e grapiúna chamado Gabriel Xavier. Com vocês, um momento literário do Essa Gente Grapiúna. A Caveira que Fala, Itã, de Rui do Carmo Povas. Contam os mais velhos que um homem se orgulhava de falar apenas sobre o que ele realmente via. Por isso mesmo, ele sempre dizia: língua que fala o que não vê merece ser frita no dendê. Certa ocasião, este homem estava viajando a pé. Aí, por volta do meio-dia, sentindo fome, sede e cansaço, o homem procurou uma árvore para descansar à sua sombra. Comeu alguma coisa que trazia na capanga e se dirigiu a um regato que corria mansinho por ali mesmo. Quando ia se levantando, o homem viu uma coisa que lhe deixou admirado. Uma caveira espetada numa vara de quase 2 metros de altura. Acontece que aquele homem tinha uma natureza muito dura, metida descrente das coisas do além. Ele costumava fazer gozação com as pessoas que se diziam temerosas da morte, de cemitério e de coisas semelhantes. Mesmo estando sozinho naquele lugar ermo, o homem resolveu fazer uma brincadeira com a caveira. Aproximou-se da vara, olhou para cima e perguntou bem alto: "Caveira, quem te matou?" E não é que a caveira respondeu? Numa resposta curta, o homem ouviu: "Foi a língua." Gente, caveira falando! Nunca se ouviu falar numa coisa desta? O homem quase cai de costa com o susto que levou. Tirou o chapéu, coçou a cabeça e ficou pensando. De repente atinou e disse para si mesmo: "Tá aí, estou rico. Vou ao palácio do rei para contar essa novidade à sua majestade. Em nenhum outro reino da face da terra existe uma caveira que fala. Sua majestade vai se interessar pelo assunto e vai querer saber dessa grande novidade." Mais que depressa, retomou a marcha para a cidade. Lá chegando, foi direto para o palácio e pediu uma audiência com o rei. Outra surpresa, foi logo atendido. E certo de que estava com sorte naquele dia, começou a pensar nos prêmios que ia receber do rei. Moedas de ouro, joias, pedras preciosas, ia logo comprar uma carruagem para deixar de andar a pé. Ia ser saudado pelas pessoas quando sua carruagem passasse pelas ruas. Estava assim, mergulhado nos sonhos, de olhos perdidos no horizonte sem fim, quando vieram lhe chamar. Estava na hora da audiência. Pois bem, Alalá, esse era o nome do homem, entrou no salão de audiências fazendo 1000 salamaleques de reverência ao rei. Mandaram que ele expressasse o que queria. Sabendo que não devia gaguejar, nem muito menos ocupar o tempo do rei com uma conversa comprida, ele foi direto ao assunto. "Saiba, vossa majestade, que no seu reino existe uma caveira que fala." O rei chamou um dos conselheiros e cochichou alguma coisa. Depois, bateu seu cetro real no chão e pronunciou: "Amanhã pela manhã, bem cedo, você vai conduzir uma comitiva ao local onde está acontecendo essa maravilha. Eu mesmo, pessoalmente, irei verificar a verdade de suas palavras. Em sendo verdade, pode-se considerar um homem rico doravante. Mas se não for, se prepare para perder sua cabeça." O rei ordenou que acomodassem o homem no palácio e fornecessem o que ele desejasse. E ao amanhecer do dia, lá se foi o rei com sua comitiva. Alalá ia na carruagem da frente, indicando o roteiro da viagem. Muita gente do povo seguia a comitiva a pé, pois a notícia se espalhou por toda a cidade. Chegaram ao local e lá estava a caveira espetada no pau. O rei ordenou que Alalá fizesse a caveira falar. Todo concho da vida, Alalá exclamou em voz bem alta: "Caveira, quem foi que te matou?" E não é que a caveira permaneceu muda, senhor. Ele insistiu diversas vezes, mas a caveira continuava em profundo silêncio. Alalá foi entrando em desespero e começou a chorar. O rei não se comoveu com o sofrimento dele e ordenou: "Cortem a cabeça dele. Não se faz o rei de bobo."
E quando a cabeça de Alalá rolou no chão, decepada pela espada do carrasco, a caveira gritou bem alto: foi a língua. A língua que fala o que não merece ser, o que não vê, merece ser frita no dendê. Também a língua que de tudo fala, merece emudecer. O falador passa mal. Nosso primeiro convidado é alguém que sintetiza o espírito que gerou a concepção desse programa. Ele atua em diversas áreas, é referência da academia à espiritualidade e é sensível em prosa e em verso. Mas, para além desses qualificativos, é uma alma humana que toca e se permite ser tocado por outras almas humanas. Parafraseando Carl Gustav Jung, quando ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Essa alma humana tem nome e uma multiplicidade de talentos. Ele é babalorixá, professor, pesquisador, escritor, romancista, cronista, contista, enfim, é múltiplo, plural. O nome dele é Rui do Carmo Povos. Rui, querido, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por nos conceder a honra de ser o nosso primeiro entrevistado e abençoar essa caminhada que se inicia. Muito obrigado. Eu me revisto de agradecimento, reconhecimento e gratidão por ainda ser alvo da distinção do seu convite. Quem não reconhece o que recebeu não é digno do recebido. E a gratidão também é nossa. Rui do Carmo Povos celebra em 2023 80 anos. Nascido em Ilhéus no ano de 1943. Desde 1970 fixa residência em Itabuna e desde então contribui para o desenvolvimento da nossa cidade em diversas dimensões. A destacar duas delas: a educação e a literatura em diálogo e a espiritualidade do nosso povo. Recentemente tive a oportunidade de conversar com o Rui para o programa Via Literário Encontros em Prosa e Versos e naquela ocasião abordamos o Rui professor, o Rui escritor, sobremaneira o produtivo e sensível escritor Rui do Carmo Povos, o poeta e o romancista. Nessa ocasião recebo o Rui para abordarmos a vertente da espiritualidade. O babalorixá, o líder religioso, o ser sensível e espiritualizado que forma gerações de outros guardiões dos saberes ancestrais. Mas Rui, nessa construção de currículo, versa também pela academia. Então aqui eu vou trazer um pequeno apanhado, dizendo: o Rui é licenciado pela antiga Faculdade de Filosofia de Itabuna e mestre em letras vernáculas pela UFRJ. Lecionou língua portuguesa durante 50 anos, tanto nas escolas particulares e públicas aqui de ensino, quanto pela Universidade Estadual de Santa Cruz, onde se aposentou. É doutor honoris causa pela UESC, fundador e coordenou por 16 anos o Núcleo de Estudos Afro-Baianos Regionais, o CAUE, trabalho do qual reverteu-se também o jornal Tacadá, o Caderno Cauê e a revista Cauê. Rui é poeta, contista, ensaísta e tem diversos livros publicados que aqui vocês estão percebendo. Eu não vou nomeá-los porque nós temos um quadro no nosso programa chamado Gamela Cultural. E ao final, após a entrevista, vocês verão parte da obra de Rui Povos nos livros que estão aqui preenchendo a nossa gamela cultural. Rui também é acadêmico, não da universidade, mas também da universidade e das academias de letras. Então, ele ocupa a cadeira 18 da Academia de Letras de Ilhéus e é membro fundador da ALITA, Academia de Letras de Itabuna. Dito isso, Rui, eu queria lhe perguntar quem é o Rui Povos que alinhava toda essa trajetória? Eu continuo acreditando nos dizeres dos antigos que nós somos os piores juízes de nós mesmos. Tudo aquilo que nós sabemos de nós é um pouco diante do que o outro sabe, porque eu não me vejo, quem me vê é o outro. Certas coisas determinam que eu fui construído pelo olhar do outro, pela censura, pelo aplauso do outro. Então, contar essa minha história é também contar o que dizem de mim. Isto é, mas não é tudo o que dizem de mim que se constitui sendo que está aderente à minha construção. Há coisas que dizem de mim que não tem nada a ver comigo, porque para conhecer o outro é preciso que se coma uma saca de sal juntos. Assim diziam os antigos.
A convivência atual entre os seres sociais são provisórias. Nada dura, tudo se desmancha. As crenças políticas separam as pessoas por causa de ideologias. Isso interfere no conceito que o grupo A, ou B, ou C tenha sobre certo indivíduo. Bom, considerando esse aspecto, essa questão de espiritualidade a qual você se refere, sim, eu sou uma pessoa que navega nas águas da espiritualidade. Porque a humanidade, na sua trajetória, desde as cavernas até hoje, construiu solidamente 3 ramos do conhecimento: a ciência, a arte e a religião. Isso porque a vida não é suficiente sem arte, não é suficiente sem espiritualidade, não é suficiente sem religião, não é suficiente sem ciência. Esses 3 saberes que muitos tratam isoladamente, cometendo graves equívocos, eles não são exclusivos, eles são complementares para quando a pessoa precisa se ler. Diante de um espetáculo de arte, de uma obra literária, de um filme, de uma estátua artística, de uma tela pintada por um grande nome, aquilo traz em você a possibilidade de abrir certas arcas de seus esconderijos. Assim mesmo o conhecimento científico. Se você não tiver uma base necessária, mínima, você continua sendo supersticioso. Por exemplo, achar que chutar o alimento dá azar, o sapato emborcado faz o indivíduo entrar em desastre. A ciência vem e ajusta os parafusos. E quanto ao saber religioso, a trilha religiosa, é porque o humano se sente como criatura incompleta. Ele se sente, pelas sagradas escrituras dos povos, que ele é uma criatura. E como criatura, ele é produto de uma criação. E ele sai em busca de entender por que ele veio para a existência. Qual será o resultado da trajetória que vai do ventre da mãe até o túmulo? Acaba tudo? Investir tanto para tudo terminar no estalar de dedo? Não, deve haver algo superior que se prolonga além da sepultura. Então, o conhecimento religioso, voltado para a espiritualidade, supre o humano dessa onda de lacunas que ele tem na tentativa de se compreender e se interpretar. De forma muito didática, para quem nos acompanha e pela primeira vez está tendo contato com a possibilidade de ouvir de alguém da sua envergadura intelectual sobre o candomblé, uma palavra sobre o candomblé. O que é o candomblé? Qual é a sua forma de enxergar o mundo, a natureza, a existência? É uma religião como outra qualquer. E o que é que define um conhecimento como religião? Que tenha uma teogonia, uma teologia, uma prática, uma narrativa, e isso o terreiro de candomblé tem. Tem o estudo de Deus, tem estudos teogônicos e teológicos, tem uma liturgia. Então, se religião, um corpo religioso é definido por essas categorias, por esses conceitos, o candomblé tem como outra qualquer. E como qualquer religião, o primeiro objetivo é religar a criatura com seu suposto criador. Isso é o que define ser religioso em qualquer caminho, em qualquer linha dessas construídas ao longo da existência da humanidade. Religação. E esta religação é feita através de uma tomada de consciência, de uma prática diária, cotidiana. Não se resume ir ao candomblé e assistir uma noite de festa ou de obrigação, nem ir ao templo católico assistir à missa, nem à igreja protestante assistir o culto evangélico. Isso é comum. Isso não produz grandes resultados. O que produz grandes resultados é você internalizar
conceitos, categorias, definições, práticas do corpo teórico da religião a qual você se compactou, você assumiu, você sente que lhe forma, que lhe informa, que lhe ajuda a suportar o peso da existência, mantendo o fio da esperança, o fio da crença, né? Acreditar em si mesmo. Porque não adianta você acreditar em tudo se você se desacredita. Nenhum ser divino vai dar jeito nisso. Então, o candomblé tem esta possibilidade de oferecer a quem o procura por necessidade espiritual. Você não entra para fazer parte de um corpo de terreiro se você não tiver necessidade daquilo. Lá não tem a última palavra da verdade nem da salvação. A última palavra não está em lugar nenhum, não está no humano, que o humano é um ser em trânsito. Então, o terreiro é um conjunto de indivíduos que se abrigam num determinado território, sob o manto de uma determinada crença, de uma determinada prática, executando definições, preceitos, conceitos, categorias, a fim de se melhorar e ajudar os outros a se melhorarem, na esperança de que um dia alcançará a luz suprema. Maravilha, maravilha. E importante entender toda essa construção teórica que fundamenta a fé para que nós tenhamos condições de enxergar o discurso enviesado que muitas vezes vem para tentar subalternizar conhecimentos ancestrais e, nessa lógica colonial, muitas vezes subalternizar e hierarquizar saberes, colocando os saberes ocidentais como superiores aos saberes ancestrais. Então, isso é uma discussão decolonial que está em voga e eu acho que a gente precisa levar em consideração. Rui, você é um homem da palavra. A palavra faz parte de toda a sua trajetória como professor, como escritor e como líder espiritual. Como é que, nessas três dimensões, você vê a palavra hoje? Agora, me lembrei de um cântico católico. A palavra de Deus é a verdade, sua lei é liberdade. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas acontece que uma mesma palavra que serve como definição de algo ou de determinada situação, ela também define um conceito, ela também define uma categoria. Ora, mas uma palavra usada como símbolo para uma categoria não tem o mesmo significado de uma palavra construída ou utilizada para uma definição semântica. E o comum das pessoas misturam isso. Pegam a palavra em sua situação dicionarizante, de meros sentidos denotativos e conotativos, e usa aquilo como se fosse uma categoria. Não é categoria. Uma palavra definidora de categoria é uma outra coisa. E os humanos, na sua maioria, costumam misturar tudo isso. Então, nós somos herdeiros de uma cultura que foi construída no Brasil em cima da palavra escrita. Não é? Perfeitamente. E até hoje a gente diz que o que não se escreve não vale. Não vale. Para isso existem os cartórios, para dizer que aquilo que você escreveu é verdadeiro. Repare que em Grisilha nós criamos. E até a cultura popular, se você me permite, o jogo do bicho diz assim, vale o escrito. Vinha na pule embaixo do jogo do bicho, dizendo, quer dizer, da cultura erudita popular. Mas o que acontece? A palavra, antes de ser escrita em qualquer povo da face da terra, ela foi exclusivamente oral. Perfeitamente. Houve um momento em que a humanidade foi começando a transformar os símbolos fonéticos de sua voz em símbolos visuais da escrita do assentamento. E aí há coisas curiosas do tipo assim, quando Javé chamou Moisés e deu os 10 mandamentos, escreveu suas palavras em pedra. Por que ele, que é o pai da sabedoria, não ensinou curtir a pele das cabras e fazer o pergaminho? O papel era a pedra. Por que a palavra tinha que ser gravada na pedra? Pergaminho o tempo destrói, a pedra é imarcessível. Pois bem, essa questão da palavra entre os povos chamados tribais, outros dizem povos primitivos, povos iletrados, né? Há tanto selo para pregar nesses povos.
destituídos de valor diante da hegemonia dos que escrevem, ou escreviam, ou escreverão. A palavra é enfraquecida pelos usuários da escrita, porque palavra falada o tempo carrega. Não é tão verdade assim, não. Sim, carrega, claro. Como o tempo e o vento carregam tudo. Mas a palavra falada, para permanecer, tem que sair da garganta de uma autoridade. Sim. Mas essa autoridade no oral não é aquela gestada na universidade, não é aquela gestada nas academias de letras, não é entre os doutos e os sábios da cultura escrita. A autoridade vem do tempo em que a pessoa viveu, padeceu, sofreu, sonhou, conquistou, se derrotou. Então, quando o mais velho ensinava ao mais novo, através do sistema boca-ouvido, é porque o mais velho era considerado, não só por si, mas também pelo mais novo, como uma autoridade. Que não basta o mais velho dizer eu sou uma autoridade, se o mais novo não reconhecê-lo como tal. Perfeitamente. Entende? Então, a palavra oral tem sua força dentro de um sistema que nós aprendemos a chamar de oralidade. Então, é o caso do candomblé, que não tem seus documentos escritos, não tem sua escritura escrita, como os outros religiosos têm. Você vê os judeus têm o Pentateuco, os cristãos, além do Pentateuco, têm os evangelhos e as cartas dos apóstolos, não é? Verdade. Os espíritas têm o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e por aí lá vai. E o povo do candomblé tem o quê? A fala dita de boca, ouvido, de geração em geração. Então é uma sociedade cujo sistema não precisa da forma escrita para fazer permanecer o seu conhecimento. Verdade. Mas nem todo mais idoso é mais velho. Entendo. Nem todo mais novo está a fim de aprender com o mais velho. E nem todo idoso é sabido. Verdade. Em qualquer comunidade, você junta uma porção de velho, a maioria não sabe mais de nada hoje. Está ligado nesse tempo pós-moderno. O conhecimento que já se foi, da geração que já se foi, se perde. E há, inclusive, mais novo, muito mais ligado na transmissão do conhecimento do que certos mais velhos. Então, é esse o problema da palavra no candomblé. Está onde? No saber de certos mais velhos. Eu não digo mais, está na mão dos mais velhos, de certos mais velhos, porque a maioria dos mais velhos hoje não querem ser mais velhos. Tanto assim estão aí as cirurgias plásticas, os cremes de beleza para A busca pela eterna juventude. a eterna juventude, esse besterol que no qual muita gente acredita. E como o tempo aqui é um sopro, eu queria lhe perguntar agora sobre duas outras dimensões que eu vejo muito fortes no candomblé. A ideia de comunidade e a relação com a natureza. Muito bem, vamos lá. A ideia de comunidade. Como nós viemos de uma origem tribal, primitiva, eu gosto dessa definição, eu venho de um povo tribal, porque na tribo a coisa é diferente da prática de origem europeia. Na tribo, você não está bem quando o outro está mal. Você não está bem quando há um desastre ecológico, ou com uma família, ou com seu amigo, ou com seu parente, ou com seu conhecido. Porque a gente diz, o pau que bate Chico também bate em Francisco. Aquilo que lhe atinge hoje, amanhã eu poderei estar no seu lugar. A sua fome, a sua sede, o seu desamparo não é só seu, é do grupo ao qual você se diz pertencente. Mas o que é pertencer a um grupo? Eis a questão. Não é assim, olha, hoje estou dentro do terreiro, sou um de vocês. Não basta isso. Basta, é necessário uma prática de vida em que você se sente irmanado, em que você se entrega e sabe que o outro está entregue a você. Mas isso não significa que todo mundo faz parte de um terreiro, pensa assim, age assim. Não é verdade.
Tem muita gente dentro de terreiro que tem o pensamento europeu, a prática europeia. Eu sou eu, licuri é coco. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Se sobrar algum tempo, eu me lembro de Deus. Se sobrar mais outro tempinho, eu me lembro do meu orixá. E mais outro tempinho, eu vou me lembrar de você. Tem gente dentro de todos os terreiros assim, inclusive no qual eu dirijo. Mas eu não estou na porta do terreiro com ferro em brasa para marcar a testa de quem quer entrar por lá e pertencer à comunidade. Senão eu tenho que marcar com ferro em brasa, em primeiro lugar, a minha própria testa. E a ideia de natureza? Ideia de natureza. Nós consideramos a natureza um conjunto de forças criadoras, de energias. E dentro dessas forças da natureza, nós estamos inseridos. O homem não está fora da natureza. As árvores, as plantas, os vegetais, os animais, as pedras, as nuvens, os rios, praias, oceanos, matagais, manguezais, nada disso está desconectado. Tudo isso faz parte de um único conjunto. E se um desses conjuntos se acaba, os outros padecem e se enfraquecem. É isso que a humanidade precisa compreender. Quanto mais eu devastar, mais o meu neto, o meu bisneto vai ter uma vida mais complicada, de maior padecimento e de maior desamparo. Porque eu eliminei um pedaço da natureza como se não precisasse dela. Ora, aí o que é que a floresta faz? Vapor d'água na atmosfera para chover lá adiante. Oxigênio na atmosfera para todo mundo respirar de graça. Aí você vem e destrói a mata. Entendo. Chuva escassa. E quando a chuva vier, vem para destruir. Não vem dosada. Então, repare, a Terra está passando pelo resultado do produto das ações que aí estão, do desmatamento, do vilipêndio ao meio ambiente, da praia cheia de lixo, do rio, do mar, não é? De seres em extinção. E nós estamos pensando que somos reis da criação, reis da natureza. Em breve, Mãe Terra vai se sacudir igual uma galinha quando acaba de tomar o banho de areia, e essas placas tectônicas vão se movimentar e muita coisa terá de desaparecer, mudar e se transformar. Não tem para onde correr se o ritmo não for barrado, o ritmo da destruição. Uma alegria. Hoje nós falamos de memória, ancestralidade, nós falamos de comunidade. Isso tudo traduz o espírito desse início de trajetória. Essa gente grapiúna reúne todas essas questões e nós vamos continuar tratando disso. E eu já quero deixar um convite para que você retorne em uma outra oportunidade. Eu quero te agradecer e dizer a você que, para nós, foi uma aula, né? E foi um fôlego, foi um frescor, né? Foi uma injeção de ânimo, um entusiasmo, na verdadeira acepção da palavra, que é trazer Deus para dentro, o sopro divino para dentro de nós. E para terminar, nada melhor do que apresentar a nossa gamela cultural com muitos dos seus escritos. Obviamente que os livros de Rui aqui não caberiam na sua totalidade. Então aqui nós temos Matéria Acidentada, Dizeres do Avesso e Dizeres Esparsos, como 3 livros de poesia dentro da vasta produção de poesia de Rui. Inclusive aqui nós temos uma trilogia, né? Está faltando um, que são a trilogia dos dizeres, né? Dizeres Esparsos, Dizeres do Avesso e Novos Dizeres. Novos Dizeres. E a Matéria Acidentada, também livro de poesia. E dessa linha ainda falta Vocabulário da Paixão, que também é livro de verso. E nós temos também Verso-Reverso. E também temos Verso-Reverso. Rui também tem muitos romances. Então aqui nós temos, ó, Aí é conto. conto, Oratório, Santuário de Antanho. Ali, A Sombra do Avesso. A sombra no espelho. No espelho, perdão. Mate É tanto avesso aqui, né? É. A Sombra do Espelho. O Não Secreto é Arquivo. do, é no. No espelho. A sombra no espelho. Falar errado na frente do professor de Tem um português. espelho e dentro do espelho tem uma sombra, e essa é a história que eu narro. A Sombra no Espelho. E este aqui, que é a história de Leonan. Incrível esse livro, A Viagem de Orixalá. Estrada de Sagitário, Caminhos de Orumilá. Todos esses livros estão à disposição de vocês na Via Literária, na Editos, né? Na minha casa. Na casa, no Ileaxé, Ixá Orixá Olufum. Então, você tem acesso, é uma literatura que está próxima de você. E para encerrar nossa gamela cultural, nosso querido Gabriel Xavier, que você conferiu no Momento Literário, escreveu em homenagem ao início do nosso trabalho um poema chamado Grapiúna. Sul Bahia é outro lugar.
O academiquez não me condiz. E não precisa. Eu digo quem sou. A tigela, a jaca, a gamela, o jubiabá, a mata, o roçado, a taboca, a cabruca, os olhos de mel de cacau de graúna, o lastro vadio do jupará não me deixa negar. E não precisa. Tenho orgulho da minha raiz. Nasci sobre a sombra da baraúna e na frondosa copa de um jiquitibá, formador e formado em terra de fortuna, para sempre habitando o fundo do caçoar dessa gente grapiúna. Com essas palavras que nós encerramos a primeira edição do Essa Gente Grapiúna Entrevistas e aguardamos você na próxima semana.